Analisador de resposta em frequência Refle, modelo FRA 5310. FRA 5310 possui uma fonte de até 24 volts pico a pico e variação de frequência de 10 até 10 MHz, com impedâncias de entrada selecionáveis entre 50 ou 1 MΩ. O FRA possui cabos de medição de 15 metros com pontas ativas para retirar qualquer influência dos cabos de 15 metros. Cabo correspondente à geração e o cabo correspondente à medição, com indicação LED e controle remoto via esse botão vermelho. Então, esses são os cabos de medição que irão nos terminais do transformador. As conexões do FRA são fonte, identificação. Quando a comunicação está ok, eu tenho esse LED de indicação correspondente à geração e esse LED correspondente à medição. Alimentação de 90 a 264 alto range, comunicação serial, comunicação USB, software. FRA possui dois campos de trabalho: análises, medições. Temos os campos configurações gerais, ensaios em modo manual, ensaios em modo automático, display para visualização dos resultados, histórico. Setup possui as medições desejadas, magnitude, impedância, admitância, relação, fase, verificação do ruído, cores de fundo, preto ou branco, arquivos para exportar em XML ou CSV. Ensaio em modo manual. Temos frequência inicial, frequência final, modo linear ou logaritmo, quantidade de pontos no intervalo da frequência inicial à frequência final, tensão de ensaio, que pode ser até 24 volts pico a pico, impedância de entrada da medição 50 ohms ou 1 MΩ, calibração. Se sim, ele solicitará uma calibração antes do início dos ensaios. Não, ele fará a calibração diretamente. Neste campo nós temos as condições do ensaio, onde será necessário informar onde está sendo conectado a fonte, a medição, se o transformador está aterrado, curto-circuitado, posição do TAP, enfim, todas as informações pertencentes às condições do ensaio. Realizado todas as configurações, Start.
Ensaio realizado com sucesso. Salvar? Sim. Então, esse ensaio foi realizado em modo manual. Software prático. Basicamente é necessário informar a frequência inicial, final, modo e a quantidade de pontos e atenção do ensaio. Sequência. É possível ter toda a rotina pronta e somente dar o start ele fará todas as medições. Posição 1. Exemplo. Frequência inicial, final, 2 MHz. Modo logaritmo ou linear, quantidade de pontos. Enfim, todas as funções existentes no modo manual, porém própria para uma rotina. Lembrando que esse é um ensaio de comparação. Display. Display é possível verificar todos os resultados obtidos nos ensaios e o histórico, as condições dos ensaios e todos os ensaios feitos neste arquivo. Análise é possível realizar comparações. Adiciono uma curva, seleciono a cor desejada. Esse arquivo é possível buscar no computador interno do equipamento ou um arquivo externo via pendrive pela porta USB. Selecionei o arquivo. Adiciono a curva. Adicionar uma segunda curva para comparação. É possível selecionar até 10 medições para comparação simultânea. Com as curvas é possível verificar as diferenças entre as curvas. Então, selecionamos a primeira curva, a segunda e selecionamos a cor para as diferenças. Aqui está as diferenças entre as curvas selecionadas. É possível também verificar coerência, filtros, fazer comparações com a norma chinesa. Ok. Feita a comparação entre duas curvas, a norma chinesa mostra que todos os resultados estão na região verde, ou seja, a região que está ok. É possível analisar as curvas ou um ponto de interesse em magnitude. É possível analisar o ponto em decibéis, em frequência. Isso vale para o ângulo também. Um ponto de interesse é possível analisar em ângulo, em graus, em frequência. Isso vale para todos os parâmetros medidos. É possível adicionar novas curvas. Modo de operação baseado na plataforma Windows. Então é possível criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar o arquivo, salvar como, gerar relatórios e exportar os resultados em arquivo CSV. Gerar relatórios. É possível definir os parâmetros: magnitude, fase, impedância, admitância e relação. Definir qual a extensão XML, HTML.
gerar os relatórios. É possível modificar o logo. No relatório temos condições gerais, fabricante, número de série, operador, enfim, todas as informações e os resultados habilitados: magnitude, ângulo de fase, impedância, relação. Esse é o relatório padrão fornecido pelo equipamento. Basicamente, esses são os parâmetros e funções do software do FRA 5310.